é com o professor Legene Mirhan, sociólogo e escritor, participa sempre também com a gente aqui às quartas, e a gente fala sempre sobre geopolítica mundial, tenta entender o que está acontecendo no mundo. Olá, professor Legene, tudo bem com você? Bom dia, Thalita, amigos da TVT, mais uma semana juntos. Tudo bem, muito obrigado. Vamos lá, professor Legene, vamos falar um pouquinho sobre Estados Unidos. Vamos começar com os Estados Unidos, depois a gente vai passar por China, G20, voltamos aqui para o Brasil também, vamos para o Oriente Médio, mas vamos começar com os Estados Unidos. Donald Trump não reconheceu a derrota, mas ele autorizou esse processo de transição do seu governo para Joe Biden, que foi o candidato eleito agora nas últimas eleições. E Biden, por sua vez, anunciou ontem formalmente a sua equipe de governo. E os nomes são bastante interessantes, eles trazem inovação, trazem mulheres, uma delas negra, trazem latinos à frente de postos importantes. Como que você tem percebido, então, essa formação de governo por Joe Biden, professor Legene? Bom, Thalita, eu anunciei aqui semana passada, eu produzi um ensaio de 12 páginas, onde o mundo pós-Trump, onde eu analiso o que o Joe Biden poderia fazer, fará com certeza e que não fará com certeza. Eu, olhando este secretariado que ele indicou, lá não é ministério, é secretaria, eu estou vendo que começo a acertar bastante, né? Não que analistas tenham que fazer previsões, mas é inevitável você construir um cenário, não é? Por exemplo, já comentando um dos 6 principais nomes que ele indicou. Aliás, 6, lá não tem a lei que o Brasil tem nas eleições, que 1/3 das candidatas tem que ser mulher. Mas dos 6 que ele indicou, 2 são mulheres. E dos 6 que ele indicou, uma das mulheres é também negra. Lá eles chamam de afrodescendentes, né? Que é mais ou menos 1/6, que é 2,5% da população dos Estados Unidos. Então, um secretariado equilibrado, não é? O John Kerry, ele foi secretário de Estado do governo Obama. E engana-se quem chegar à conclusão falsa de que o fato desses 6, 3 terem trabalhado com Obama, a cara do governo Biden vai ser uma continuidade do governo Obama. Erra quem analisa por aí. Aliás, erra, como nós já comentamos aqui, 2 tipos de erro, né? Um, aqueles que vibraram muito com a vitória do Biden, achando que ele fosse fazer uma grande revolução. Se bem que isso é pequeno, como eu comentei, não é expressivo, mas teve pessoas do nosso campo que estão ainda entusiasmadas, né? Agora, uma parcela que não é expressiva de pessoas, eu diria assim, até 1 em cada 5 da turma da esquerda, não, é tudo a mesma coisa, é igual, é igual. Não é. E nessa turma que fala que é tudo igual e tudo igual, tem uma corrente que disse, hoje recebi vários zaps nessa linha, vai ser o novo governo Obama. Os tambores da guerra já estão rufando, porque Obama fez várias guerras, né? Também analisa equivocadamente quem faz esta análise, quem chega a essa conclusão, está errado politicamente, com todo respeito, né? Não está sendo materialista dialético, não está sendo, do meu ponto de vista, marxista. Por quê? O mundo que Obama fez as guerras dele, o mundo que Obama tomou posse em janeiro de 2009, este mundo não existe mais. Não que o Biden não queira continuar chefe do império, manter a hegemonia, dominar o mundo. Ele quer. Ele, pessoa física, e o império dele quer. São 2 coisas, né? O presidente e o chefe do império. Mas ele já não consegue mais. Então, ficar dizendo, o Biden é a mesma coisa e vai ser uma continuidade do Obama, está errado. E o fato de indicar John Kerry, que foi na gestão Obama, o secretário de Estado, que é o chefe da diplomacia, ele indicou o John Kerry, que é um soldado, alguns dizem que herói, outros dizem que não, da guerra do Vietnã, enfim, ele foi ferido lá e virou senador em função disso. Tá? Muitos casos nos Estados Unidos, os caras ficam famosos porque levaram um tiro na perna lá, sobreviveram e viraram deputado pro resto da vida, né? Bom, o John Kerry é um quadro do staff do núcleo duro do Partido Democrata, não aquela parcelazinha de 20% mais à esquerda do Partido Democrata, mas é um quadro.
Para onde é que ele foi indicado? Para o meio ambiente. Ele vai ser o czar, né, para aplicar o programa do John Kerry nos Estados Unidos e no mundo em relação ao meio ambiente. Ou seja, rumar, fazer a transição entre a atual matriz energética mundial de energia suja para uma energia limpa. E aí, no meu ensaio, eu falo, e não tenho mais dúvida, e acho que ninguém mais tem dúvida, que os Estados Unidos vão voltar para a Conferência do Clima de Paris. Isso aí já está claro. Só que ele indicou mais algumas pessoas que também são emblemáticas e também não tirem conclusões apressadas. Por exemplo, o chefe da imigração interna, que lá tem um nome lá, não importa o nome, é o cara que cuida dos clandestinos, da documentação, de refugiado e tal. É um cubano, nascido em Cuba, mas chegou nos Estados Unidos, bebê. Ou seja, esse cara, além dele ter nacionalidade estadunidense, ele já tem filhos e netos estadunidenses, né? Aí você fala, não, mas esse cara é um cara de extrema direita, é anticomunista. Eu estranharia se ele indicasse um comunista para esse cargo, né? Evidente que não. Mas veja, este cara, o nome dele é Alejandro Mayorkas, né? Esse nome Mayorkas com K parece que tem um pezinho lá na Grécia, mas não tenho certeza. Esse cara trabalhou com Obama também, já. E ele criou dentro do governo Obama, numa secretaria que ele tinha, tipo Secretaria dos Direitos Humanos e Secretaria de Imigrantes e tal, ele criou um programa chamado DACA, D-A-C-A, que é uma sigla em inglês, que quer dizer o seguinte: os Estados Unidos protegem, amparam e legalizam aquelas crianças que chegaram pequenas, bebês com a tenra idade, mesmo que os seus pais não tenham documento, os Estados Unidos protegem essas crianças. Esse cara que criou isso, né? E ele está com a tarefa agora de cumprir o programa do Biden, um dos pontos mais polêmicos que o Trump tentou tirar uma casquinha para ver se ganhava a volta em cima do Biden. Ele vai legalizar 11 milhões de clandestinos nos Estados Unidos. Não é pouca coisa. Justamente um cubano, né? Deve ser anticastrista, deve ter crítica. Agora, não há mais por que manter esta... eu acho, como disse no ensaio, ele vai, no mínimo, voltar ao patamar que Obama deixou. Plenas relações diplomáticas, mas talvez avance um pouquinho mais. Talvez possa anunciar a suspensão de várias, né, medidas, de vários embargos econômicos, etc. Então, tem novidades nessa área aí. Bom, e o secretário de Estado, o novo, né? Antony Blinken, também trabalhou no governo Obama, e volto a dizer, não quer dizer que este governo será a continuidade do Obama. Biden é Biden, Obama é Obama. É um outro governo, né? Este cara tem uma característica principal de ser multilateralista. Não unilateralista, como é a linha atual do Trump, que nega tudo que é multilateralismo, ele cai fora. Caiu fora do Tratado Transpacífico, caiu fora do Acordo de Paris, caiu fora da OMS, está caindo fora de tudo. Esse cara vai voltar os Estados Unidos para todos estes órgãos que o Biden defendeu. E ele chega a defender uma posição contrária ao slogan que o Trump falou durante 4 anos, que todo mundo conhece, America First, né? Ou seja, Estados Unidos em primeiro lugar. Ele é contra esse tipo de argumento. Ele vai ser um secretário bonzinho? Não vai ser um secretário bonzinho. Ele vai tentar manter a hegemonia dos Estados Unidos, que eu quero que vocês entendam. Ele vai tentar manter o poderio dos Estados Unidos, mas não vai conseguir. Portanto, ele vai ter que cumprir aquilo que se chama de uma diplomacia soft power, né? De baixo poder, de menos cacetada, né? E mais diálogo e mais diplomacia. E indicou um funcionário que também foi, na gestão Obama, o negociador do tratado de nuclear com o Irã, que o Trump também retirou. O nome dele é Jake Sullivan. Ele vai ser o principal assessor de segurança nacional. Aliás, principal não, só tem um cargo desse tipo. Depois tem o Conselho de Segurança Nacional. Mas o assessor é um só.
Este Jake Sullivan foi o negociador no governo Obama que, no final de 2015 para 2016, assinou um grande tratado, né, com o Irã, que o Irã se dispôs a cumprir, estava cumprindo até o Trump sair fora. Mas o tratado continua, porque ele é assinado pela ONU, pelos outros 4 membros do Conselho de Segurança e pela Alemanha. Só os Estados Unidos caíram fora. E há uma expectativa no Irã, não só de que voltem a conversar sobre esse tratado, que vai voltar a vigorar, como também a possibilidade dos Estados Unidos suspenderem uma série de sanções ilegais e unilaterais aplicadas no Irã. E finalizam as 2 mulheres que ele indicou. Uma, Avril Haines, ela foi diretora da CIA, agora será a secretária de inteligência dos Estados Unidos, né? A primeira mulher na história a ocupar esse cargo. Ela vai gerenciar as 15 agências de inteligência interna dos Estados Unidos. Como se isso fosse possível. Acho que não será, nunca foi possível, mas ela está com essa incumbência. E a segunda mulher que ele indicou, uma negra, que eles lá chamam de afrodescendente, a Linda Thomas Greenfield, progressista, não é? E ela vai ser a representante dos Estados Unidos na ONU. Ou seja, vai representar a posição dos Estados Unidos nas questões diplomáticas internacionais. Então, este é um corpo, aí você pode me perguntar, o senhor está satisfeito, professor? Não é questão de estar ou não satisfeito. Este perfil indicado reflete este novo mundo multipolar que tem a grande China em ascensão e que não dá mais para os Estados Unidos serem o que foi até agora. Então, ele está adequado a este momento que o mundo atravessa. Esse é o meu ponto de vista. É um governo com pé na realidade, né? Porque o anterior não tinha conexão com a realidade, aquele governo, de fato. Bom termo esse. Maravilha, vamos para o nosso próximo assunto, e daí a gente fala um pouquinho sobre China agora também, né? A cúpula do G20 aconteceu nesse final de semana, reuniu as maiores economias do mundo, foi um evento virtual e terminou com um compromisso desses governantes ao acesso global às vacinas da Covid-19. Lembrando que, mesmo tendo a minoria da população, os países mais ricos do mundo já encomendaram mais da metade das doses desses imunizantes que estão em estudo até agora. É um encontro importante, eu queria que você falasse um pouco sobre como que se deu, como que foi, o que saiu de mais importante de lá. Realmente nos faça entender do que se tratou esse G20 desse ano, professor. Em plano mundial, você vê, se a ONU conseguisse dar conta de todas as demandas e todos os problemas mundiais, né, todas as reivindicações, se a ONU desse conta, não teria necessidade desse monte de G7, G8, G20, P5+4, não sei o quê, BRICS, né? Ou seja, não seria necessário. Mas por que é necessário? E aí, até a Argentina participa. Esse G20 é mais ou menos, a Arábia Saudita participa, é o G7 ampliado, né? Porque o G7, por exemplo, não tem Brasil. Então, entra Brasil, entra a Rússia e mais um conjunto de países que vai até a Argentina, que é, digamos assim, entre esses aí, um dos menos poder aquisitivo, né, em termos de poder de fogo do dólar. Esse aí é o rei da Arábia Saudita, que é o altíssimo poder aquisitivo. Então, foi muito importante essa reunião. A resolução da reunião é uma resolução xoxa, né? Por quê? Não há consenso entre eles sobre muitos assuntos. E quando não há consenso entre eles, a resolução, o documento final que os diplomatas costuram é um documento xoxo, anódino, sem muito gosto, né? Insonso, como diz, falta um pouco de sal, né? Por quê? Porque o principal, digamos assim, consenso, né, às vezes pode não conseguir a realidade ali expressar o ponto de vista, porque ali não tem que ser de maioria, tem que ser de totalidade. Ou todo mundo concorda, ou se um discorda, não se assina. Assim funciona estes grupos multilaterais. E grupos e blocos diplomáticos. Dentro dos órgãos multilaterais da ONU, como a OMC, a OMS,
OIT, Unesco, estes órgãos, sim, lá é um voto por país e ganha por maioria. Nestes tipos de encontro, não. Tem que construir o consenso, e o consenso não foi possível. O que ficou claro no documento é a assertividade da diplomacia chinesa. E o multilateralismo, portanto, mais uma derrota para este que se apresenta como representante do Brasil nestes fóruns, né? E aí eu queria só resgatar também, na mesma semana, o encontro foi sábado e domingo, 2 dias. Foi lá em Riad, na Arábia Saudita. Teve uma parte física, que foram para lá, outra parte o pessoal fez tudo pela internet, como você mostrou nas imagens, né? A semana que passou, a China fez, domingo passado, eu já comentei aqui na quarta passada, o maior acordo de livre comércio do mundo. Na terça, a China teve um grande protagonismo nos BRICS. Na quinta, e eu não falei semana passada, evidente, porque o programa foi quarta, na quinta, o Xi Jinping convocou uma reunião do CEO, né, uma espécie de principal executivo das maiores empresas de uma sigla chamada APEC, Associação dos Países de Economia da Ásia, os países mais ricos da Ásia. Ele chamou todos os CEOs e fez uma discussão com eles na linha do quê? Na linha do multilateralismo, né? E aí sábado começa em Riad, ou seja, dia sim, dia não, domingo, terça, quinta e sábado, 4 grandes eventos internacionais, onde o principal ator, o principal protagonista foi República Popular da China. Os Estados Unidos, que estão numa fase muito delicada, porque estão em transição do poder. Aliás, diga-se de passagem, a gente usa o termo Trump jogou a toalha, não reconheceu ainda a vitória do Biden, mas autorizou já, então, aquele gabinete de transição. Independente de autorizar ou não, o Biden montou o escritório dele, Office of the Vice President, né? Tem todo lá um aparato, tem lá escrito na parede, vocês viram nas imagens aí, né? Ele montou esse e já está anunciando as medidas, os governos, mesmo que o Trump não liberou. Agora liberou, né? Então ele aceitou esse processo de transição e mais dia menos dia vai reconhecer. Eu acho que a data limite para ele reconhecer será entre 14 de dezembro e 6 de janeiro. O que acontecerá 14 de dezembro, né? Nos estados, todinhos eles, que já se proclamou o resultado, acabou, deu 306 a 232, como nós previmos muito antes do resultado oficial. Todos os delegados nos 50 estados vão se reunir e colocar os votos dentro da urna. 14 de dezembro. Estas urnas seguem para Washington e no dia 6 de janeiro o voto será apurado. E aí vamos ver se dará mesmo 306 a 232. Muito provavelmente dará, né? Quase nunca houve essas mudanças de resultado. E até lá o Trump vai ter que, então, reconhecer a vitória do seu adversário, que, aliás, o Brasil não reconheceu, a Índia não reconheceu, a Coreia Popular não reconheceu e a Rússia não reconheceu. A China reconheceu ontem. Por quê? A China, muito cautelosa. Ontem foram proclamados os últimos resultados oficiais por aquilo que se chama autoridades eleitorais. Porque lá nos Estados Unidos são 50 países, não são 50 estados, cada um com uma lei, não tem justiça eleitoral. Mas tem autoridade eleitoral que deve lá ter o poder de julgar recurso, de anular, de não sei o quê, de proclamar resultado, de fazer a ata final, etc. E aí, Pensilvânia, Geórgia proclamaram oficialmente. Inclusive, isto motivou o Trump jogar a toalha e autorizar a transição, mesmo não reconhecendo, porque fecham-se todas as brechas e possibilidades jurídicas de qualquer contestação na Suprema Corte Nacional. Porque nas Supremas Cortes, em cada estado, e tem 50 delas, ele contestou em várias delas, mas não vai prosperar em função da proclamação final dos resultados. Então, eu acho que ele vai acabar reconhecendo entre 14 de dezembro e 6 de janeiro. Este é meu prognóstico. Vamos ver como é que anda a carruagem aí. Vamos esperar para ver.
Antes da gente passar para o Oriente Médio, deixa eu só fazer uma pergunta em relação ao que a gente deu agora no Giro de Notícias, que é esse enfrentamento, esse ataque de Eduardo Bolsonaro à China, a China respondendo, inclusive, falando numa possível retaliação, enfim. Eu queria saber de você, professor, até que ponto a China, o Leandro também comentou isso agora um pouco, que a China vai continuar rebatendo essas falas da família Bolsonaro por meio de notas, por meio de comunicados, até que ponto ela vai agir dessa maneira ou vai romper, de fato, essas relações? Você acredita que isso seja possível? A China romper essas relações diplomáticas, romper os acordos comerciais que tem com o Brasil, se a família Bolsonaro continuar agindo dessa maneira? Olha, eu quero aqui expressar um desejo pessoal, não é uma análise que eu estou fazendo que vai acontecer. Mas se a China rompesse, o prejuízo ao Brasil seria tamanha que eu acho que este cara não se sustenta 1, 2 ou 3 dias depois que isso acontecesse. Mas a China, acho que muito improvável, não fará esse tipo de coisa. Agora, esse não foi o primeiro ataque. E foi feito pelo filho dele, pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, e, aliás, tem pessoas, deputados, já contestando isso, e talvez ele possa até ser destituído. Ele apagou a postagem dele, né? O que mostra o reflexo de uma política externa ideologizada, anticomunista, e não pode ser assim. O Brasil retomou as relações diplomáticas com a China em plena ditadura militar, sob o comando de Geisel e o seu famoso, não vamos dizer grande assim, mas era um chanceler, Azeredo da Silveira, considerado um bom chanceler, um patriota que defendia os interesses do Brasil, apesar do Brasil viver uma ditadura militar. A ação diplomática externa, o Brasil foi o primeiro que reconheceu Angola e Moçambique em 1975, e a China em 74, antes dos Estados Unidos, que só reconheceu em 79 a China. Então, o que se faz hoje, Ernesto Araújo, e este garoto, este fedelho, né? Este serviçal dos Estados Unidos, que não poderia jamais ser presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados do Brasil, né? O que esse cara faz ele depõe contra o Brasil, ele joga contra o nosso país. A China é o nosso maior parceiro comercial. Movimenta-se 100 bilhões de dólares ao ano, é muito dinheiro, e nós temos para com a China um superávit na balança comercial fantástico. Não tenho os números precisos, mas coisa de 40, 45 bi. Ou seja, nós exportamos 100 e importamos em torno de 50, 55. Ou seja, sobra um dinheiro para nós arcarmos com outras balanças comerciais com outros países, inclusive Estados Unidos, que é deficitário. Então, a China ajuda o Brasil a honrar, né, os seus compromissos, os seus pagamentos para outras importações de outros países. Então, eu espero. E a resposta da China tem sido como nesses últimos 1 ano e 11 meses? Como a China é tranquila, eles emitem nota, às vezes do embaixador, às vezes da chancelaria lá em Pequim. Qual é a linha da nota? Olha, a nossa parceria com o Brasil é muito antiga, nós queremos continuar. Ou seja, não é na linha do confronto que é esta política externa brasileira. Agora, o teor do conteúdo da nota emitida pela chancelaria lá em Pequim foi muito dura. Não fala em rompimento, não fala em chamar o embaixador lá para Pequim. Isso é um estágio pré-rompimento, não aconteceu, né? Espero que não aconteça. Eu não quero que o Brasil seja prejudicado. Agora, não dá mais para o Brasil continuar com esta... Porque quando você elege, e essa burguesia fez a escolha, na véspera da eleição de 2018, o editorial do Estado de São Paulo e um artigo daquela jornalista Vera Magalhães, que votaram ambos no Bolsonaro, o título era uma escolha difícil entre o professor doutor Fernando Haddad da USP e esse cara aí. O problema é que esta burguesia dizia assim: não, a gente controla o cara, etc. Tal, como fizeram com Hitler lá em 1933, né? Além de não controlar, esta burguesia não avaliou que ao eleger um cara desse,
estava trazendo para o centro do poder 3 filhos juntos. Todos eles políticos no sentido político, eu também sou, mandatários, têm mandato parlamentar, vereador, deputado federal por São Paulo e senador pelo Rio de Janeiro, né? Ou seja, a família inteira militante da extrema-direita, né? Então, e ligados às milícias. Você veja, o grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem vários filhos, né? Nenhum dos filhos, todos discretos, todos cuidando das suas próprias vidas e família, optaram em não entrar na política, né? Não sei se o Lula orientou isso, mas eles fizeram essa opção. O Bolsonaro não. Então, provavelmente, os tweets que o próprio Bolsonaro faz, quem tem escrito, né, é o filho Flávio. Então, isso é uma situação muito ruim. Colocou o Brasil numa situação muito delicada. Eu espero que não chegue mesmo no rompimento, né? Professora, a gente vai até as 4h07, então a gente tem 5 minutinhos, mas eu queria pedir para você só comentar rapidamente, nos atualizar sobre o Oriente Médio, você que é grande estudioso do Oriente Médio, e você costuma dar informações que a gente não encontra em outros lugares. Então, vamos só marcar rapidinho a situação no Oriente Médio. Bom, Netanyahu é o mais longevo primeiro-ministro de Israel. Agora, em março do ano que vem, ele vai completar 12 anos, espero que não chegue até lá, né? E é o mais extrema-direita, é o mais neofascista, é o mais reacionário, o que não discutiu a paz com os palestinos, o que mais prendeu palestinos, 10 mil prisioneiros, 600 crianças. A gente falava menor de idade, são crianças, 16 anos, 12 anos, 10 anos. Não tem paz na Palestina. O que mais derrubou casas de palestinos, o que mais construiu colônias, né, assentamentos de judeus ortodoxos dentro do território pertencente a outro povo. Então, bom, ele está órfão, igual esse presidente aqui está órfão, né? E está fazendo tudo e articulando para que o novo presidente dos Estados Unidos, com o seu novo secretário de Estado, que é esse Antony Blinken, né? Claro, democrata e multilateralista, já comentei aqui, para que ele não intrometa no mundo árabe, não intrometa nas questões de Israel. Deixe Israel continuar o que ela está fazendo, ou seja, deixe continuar a política do Trump, que era a pior possível contra os palestinos. Não bastasse isso, este é o recado que o Netanyahu manda. O que ele fez? Fizeram uma reunião, eu não sei se foi na Arábia Saudita ou se foi, provavelmente foi pela internet, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Salman, né, Salman ibn Mohammed ibn Salman. Esse cara, que você já ouviu falar dele, sabe em que momento? Aquele que mandou esquartejar e dissolver em ácido aquele jornalista Adnan Khashoggi, que morreu dentro da embaixada da Arábia Saudita, né, em Istambul. As câmeras mostram ele entrando e jamais ele saiu lá de dentro. Mas o corpo sumiu. Além de ter picado, ele foi dissolvido em ácido, né? Então, este Bin Salman, Mohammed Bin Salman, né, MBS, é o apelido dele, né? Um homem de extrema direita. Este acordo, esta conversa era para ser secreta, mas vazou. O mundo político é assim. E aí a minha opinião, que vocês vão ouvir aqui, provavelmente não vão ouvir do Guga Chakra lá no Globo News, né? Este recado que a extrema-direita da Arábia Saudita e a extrema-direita judaica sionista de Israel manda para o novo governo dos Estados Unidos: não se meta aqui no Oriente Médio. Se você quiser opinar sobre o Oriente Médio, por favor, mantenha tudo aquilo que o Trump fez. Acho improvável que isso aconteça. O Biden, a diplomacia internacional dele, vai defender aquilo que os Estados Unidos defendem desde o Bush filho. 2 estados, e tem que criar o Estado da Palestina. Ficar como está não dá mais. Então essa é a grande novidade. Sem dizer que o próprio Israel bombardeou a Síria ontem e semana passada. Ou seja, criando uma provocação com um vizinho que, tecnicamente, inclusive, está em guerra com Israel, né? A Síria não assinou um tratado de paz, porque a Israel ocupa
territórios que são sírios, inclusive, né? Sim. Eu tinha falado de terminar com você falando um pouquinho sobre Maradona e Fidel Castro, mas a gente não vai ter tempo. Mas a gente já falou bastante com o Trajano, com o Leandro Fortes também sobre essa pauta. Então, professor Legênio, um beijo grande para você. Muito obrigada mais uma vez e até semana que vem. Obrigado, até semana. Tchau.